Mas o Senhor deseja que os nossos relacionamentos familiares sejam curados. E por que razão que o Senhor deseja isso? Porque igreja é família. A igreja é composta de famílias. Se as famílias não forem saudáveis, a igreja não será saudável. Se a sua família não for equilibrada, a igreja, consequentemente, também vai tendo os mesmos reflexos, porque nós convivemos juntos e nós somos aquilo que somos lá na nossa casa. Não podemos disfarçar. Muitas pessoas até tentam, mas não por muito tempo, porque a realidade daquilo que somos automaticamente vai aparecer. Então, é importante que a gente cuide disso. E o Senhor deseja que haja cura no meio das famílias. Que as famílias, para serem curadas, elas desejam receber instruções. E é por isso que nós estamos aqui, ministrando a palavra do Senhor para o seu coração. Amém? O Senhor deseja nos dar instruções para que nós possamos entender a nossa família. O que nós vimos aqui nesse teatro é exatamente o perfil de muitas famílias. De muitas famílias. É o perfil de famílias praticamente em todos os lugares. Então, e cada vez mais isso está acontecendo. As pessoas estão ficando até pouco dentro das suas casas. Elas estão vivendo pouco dentro do lar. E isso é um reflexo, esse reflexo está sendo refletido até mesmo nas construções. Nós temos visto casas novas sendo feitas, cujos lugares de convivência é muito pequeno. Muito pequeno. Porque a sala quase não existe. Os quartos são pequeniníssimos, cada vez mais. Não, é um problema econômico na construção civil. Não, é um problema mesmo de família. É um problema espiritual, mas que está prejudicando e evidenciando as famílias que estão aí. Então, falta vontade, desejo de conviver. Muitas pessoas sentem a necessidade da convivência gostosa, mas não tem esta convivência. É briga, é confusão, ninguém se entende. É mais ou menos o que vimos aqui nesta família, amém? A família deveria ser o lugar em que melhor nós deveríamos nos relacionar. Por quê? Ali estão as pessoas que mais amamos. Ali estão as pessoas que mais nos conhecem, não é verdade? Então deveria ser um lugar que nós deveríamos nos relacionar muito bem. Mas infelizmente não é isso. Então diversos fatores são responsáveis para tornar a relação familiar mais difícil. Eu vou citar alguns deles aqui. Diferenças culturais, né? Cada um recebeu uma cultura, uma educação em suas casas de origem antes de se casarem. E quando se casam, essas culturas se juntam. Então, é o homem que foi ensinado pela sua mãe a comer com um prato na perna. Na casa dele, todo mundo comia com um prato na perna. Mas se casa com uma mulher que, na casa dela, todos se sentam à mesa para comer. E aí começa a haver esses choques de cultura original das suas famílias. Então, problemas, fatores que acabam trazendo problemas no relacionamento familiar. Diferença também de personalidade. Um é mais manso, mais calado, mais devagar, o outro é rápido, acelerado, nada devagar, nada manso, irritadiço. Então, estas coisas acabam por trazer problemas no relacionamento familiar. Diferença também psicológicas, problemas de traumas, diferença de idade, gerações, não somente no casal, mas nos
Filhos que têm problemas de relacionamento com os seus pais, porque pais mais velhos não entendem os filhos mais novos. Os filhos mais novos exigem que os pais façam o que eles querem, sem responsabilidade, e os pais exigem que os filhos já sejam maduros e crescidos, e aí há conflitos, amém? O outro fator responsável para tornar a relação familiar difícil: excessivas ocupações da vida pós-moderna. As pessoas cada vez mais estão correndo, não tem tempo para nada, estão sempre ocupadas. Quando não estão correndo lá fora, estão com o tablet na mão, o celular, né, navegando na internet, trancada no quarto. Então, as diversas ocupações da vida moderna têm trazido problemas de relacionamento familiar. O outro fator é o egoísmo. Sou eu, para mim, por causa de mim, que se dane você. Então, isso é um problema para o relacionamento. Doenças emocionais não tratadas, amém? Doenças emocionais, que são traumas, problemas que se viveram nas famílias de origem. Então, se casam, se juntam, vão ter filhos, e aqueles problemas emocionais não foram tratados, e, consequentemente, eles vão pesar muito, prejudicar no bom relacionamento familiar. A outra coisa, que é um outro fator, é a substituição. Isso é gravíssimo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E abandono de Deus pelo materialismo e secularismo. Tá? Correndo para o nada. E Deus não tem lugar na família. Então, todas essas coisas têm adoecido as relações familiares, tornando cada vez mais um desafio se relacionar em família. Um desafio conversar entre marido e mulher. Um desafio pais conversarem com os filhos, sentarem juntos, passearem, se divertirem. Cada vez mais tem sido um desafio. Mas a palavra de Deus, ela tem solução. Diga amém. A palavra de Deus, ela tem sempre um caminho melhor para a gente trilhar. A palavra de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e de seu Santo Espírito, tem solução para os nossos problemas familiares, amém? E através do estudo da palavra de Deus, a gente pode, nesta mensagem, estar extraindo alguns pontos muito bons que a gente vai poder aplicar na nossa família para melhorar o relacionamento lá dentro. Você pode dizer amém? Então vamos lá, como podemos melhorar o relacionamento familiar, tornando-o saudável? Primeiro, com o uso de uma boa comunicação com Deus e com os familiares. O que você não viu aqui neste teatro, amém? Então, a boa comunicação, diga: eu preciso aprender a me comunicar com os meus familiares. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a comunicação, ela é indispensável na convivência razoável entre as pessoas. Quando as pessoas não se comunicam, há uma verdadeira quebra de relacionamento. Não há como conviver. Então, a convivência, para se conviver, é necessário, é indispensável que haja comunicação. Senão fica impraticável aquela relação. Amém? Mas é necessário uma boa comunicação. Eu não posso me comunicar por gestos se eu não sou muda. Amém? Eu preciso aprender a me comunicar de forma que o outro entenda e possa ser beneficiado com aquela comunicação. Mas eu preciso entender que, primeiramente, antes de qualquer coisa, eu preciso aprender a me comunicar com Deus. Deus precisa ser chamado para dentro da minha família. Amém? Deuteronômio capítulo 11, versículo 1. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Eu vou procurar aqui ser mais rápida, então você anote para você não ter problema de não conseguir ler comigo, amém? Que eu vou ser um pouco mais rápida. E eu estou com tudo assinalado aqui também. Deuteronômio capítulo 11, versículo 1 diz assim: amem o Senhor,
o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Efésios, vamos voltar lá para o texto que a gente leu no início, praticamente, é pertinho dele. Final da Bíblia, Efésios capítulo 5, o versículo 19. Uma das maneiras de nos comunicarmos que a palavra do Senhor nos ensina, e essa muito eficaz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, amém? E o capítulo 4 de Efésios, aí você está no 5, é só passar a página, 4, versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Queridos, a primeira pessoa que eu e você, dentro da nossa família, precisamos aprender a nos comunicar é com Deus. O Senhor precisa ser o centro da casa. E não a mulher, o marido, o problema, a falta, a falência, a empresa, o trabalho. Não. A riqueza. Mas Deus. O Senhor nos manda que o amemos, que Ele seja o centro das atenções, porque é através disso que nós vamos abrir a porta das oportunidades de cura, de tratamento, de conserto e de equilíbrio nas relações familiares. Onde Deus está, as coisas têm que melhorar. Diga amém. Mas quando nós tiramos o Senhor, abandonamos o Senhor, a coisa vai indo para o brejo. Nós precisamos entender que não dá para sermos felizes sem Deus. A família não pode conviver bem sem a presença do Senhor. Não adianta nós termos toda a riqueza do mundo, termos uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso, filhos saudáveis, porque isto não traz felicidade. Mas o coração do ser humano e a própria família foi criada. E o coração foi criado para quê? Para neles Deus habitar e ser Senhor. E quando isso não acontece, não há paz, não há alegria de verdade. Pode você viver até momentos alegres, mas não será feliz. Porque o que traz a satisfação verdadeira é a pessoa do Senhor Jesus Cristo no centro das nossas vidas. Amém? Dentro da nossa casa. Então é importante que a primeira pessoa com a qual eu trave comunicação e boa comunicação seja com Deus. E você perguntaria, como eu vou me comunicar com Deus? Orando. Busque ao Senhor em oração. Busque ao Senhor pelos problemas, busque ao Senhor pelos sonhos, pelos planos, por aquilo que vocês decidiram em família para o futuro. Busque ao Senhor pelos projetos. E não é um só buscando ao Senhor, carregando a família toda nas costas espiritualmente, não. Mas que todos busquem a Deus, se juntem para orar, se juntem para se ajoelhar e pedir ao Senhor a bênção. Leiam a palavra de Deus, ponha louvores dentro da casa, cânticos ao Senhor. Que seus filhos possam acordar ouvindo músicas do céu, e não músicas perturbadoras, opressoras. Nós queremos filhos saudáveis, mas nós os expomos a todos os inimigos espirituais. Nós queremos um casamento feliz, mas nós expomos os olhos, os ouvidos e o cérebro diante de toda sorte de massificação mundana, maligna, destruidora da TV, da internet e de outras coisas mais. Nós precisamos entender que não existe mágica.
O Senhor habita onde é chamado. Amém, meu irmão? Então chame Deus para a sua família. Se comunique com o Senhor. Tenha intimidade com o Senhor. E pode ter certeza que por mais que tenha problemas, todos eles se tornarão muito pequenos diante da presença do Senhor na tua vida e na tua casa. Amém? Eu sou uma pessoa que fui criada num lar muito humilde, de uma família de 6 filhos. Eu era caçula. Às vezes, meu pai reunia-nos na mesa e orava, dizia: filhos, nós vamos orar agora, para que o almoço Deus possa nos dar, porque nós só temos o café. E orávamos pedindo o almoço. E ele ia trabalhar, e o Senhor trazia o almoço para nós. Quando tínhamos um problema sério, toda a família se ajoelhava naquele chão de piso, de cimento, sem nenhuma lajota, sem nenhum taco, sem nenhum vermelhão, nada. Ajoelhávamos ali num sofá bastante precário, que quando as visitas vinham, a gente tinha que cobrir aquele sofá, porque ele era um sofá de plástico, né, com aquele material de napa, acho que é isso que chama, e ele estava rasgado. E aí nós cobríamos com um lençol, alguma coisa, para não ficar tão feio e não prender a perna das pessoas, porque ele beliscava. Sabe aquele sofá que belisca? Era o meu. Lá na minha casa, no Rio de Janeiro. Mas, mesmo sem mãe, minha mãe já havia morrido, tinha madrasta na nossa família, mas com tudo isso, eu fui ensinada a buscar a um Deus que Ele muda a história. Eu lembro que eu entrava dentro do quarto para orar, porque eu via sempre meu pai orando dentro do escritório. E ele sempre reunia a família para orar, quando nós tínhamos alguma dificuldade. E naquele quarto rústico, cuja cama não tinha nem colchão. Nós dormíamos num estrado, não havia colchão. Hoje a gente tem colchão de sobra, né, nas casas, para visita que chega, né, assim. Nós punhamos esteira. Quantos aqui conhecem esteira? Só aqueles do Nordeste, né? No Nordeste tem muita esteira. Nós punhamos umas 2, 3 esteiras para não deitar no estrado. Mas naquele quarto, eu me ajoelhava. Porque meu pai me ensinou a amar esse Deus. E eu dizia para Deus o quanto eu o amava. O quanto eu queria mais dele a cada dia. Dizia para ele: Deus, o Senhor levou a minha mãe. Então, Deus, seja minha mãe. Seja nesta terra minha mãe. Eu preciso de uma mãe aqui. E Deus me deu tantas mães. Durante toda a minha vida, não me faltou mães. Porque Ele sempre providenciava uma para me abençoar, para me ensinar. O que eu quero dizer com este testemunho em particular é que a presença de Deus na vida de uma pessoa, ela faz toda a diferença. A vida de Deus, a presença de Deus na casa, na família nossa, faz toda a diferença. Não faz diferença se você dorme num colchão ou numa esteira. É por isso que eu contei essa parte. Não é para você ficar com pena de mim. Não faz diferença se você pode dar um brinquedo caro ou não para os seus filhos. Às vezes eu vejo mães chorando e se choram na minha frente, eu faço parar de chorar. Chorando na minha frente, dizendo: não consigo nem comprar aquele presente.
que minha filha, meu filho quis. Isso não é importante, mas não é mesmo. O que é importante de verdade é que ela veja em você Deus. Que ela veja em você a presença do Senhor. Que ela veja que você é feliz, não por causa daquilo que tem dentro da sua casa, mas por causa de Deus na sua vida. Porque foi esse Deus na minha vida, falado pelo meu pai, orientado por ele. Nós fazíamos culto doméstico, ele reunia toda a família e cada um lia um versículo da Bíblia. Depois orávamos uns pelos outros. Então isso faz toda a diferença. Na comunicação familiar, no relacionamento familiar, a melhor comunicação, a primeira delas tem que ser com o Senhor. Aleluia. Põe Deus em primeiro lugar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Põe Deus em primeiro lugar. E na relação com os outros familiares, eu preciso aprender a me comunicar bem. Isto é, eu não devo me comunicar sem olhar um para o olho do outro. Vocês viram aqui que chegou o chefe da casa, da família, ninguém olhou na cara dele. E ele chegou chegando, hein? Mas ninguém olhou. Porque a boa comunicação, ela precisa ter atenção. Você precisa parar para ouvir as pessoas. Parar para ouvir o que tua filha, teu filho quer dizer. Parar para ouvir. Cuidado com esse monstrinho, já vamos chamar de monstrinho, né? Porque tá mais para isso, chamado celular. Às vezes eu sou repreendida pelos meus filhos, né? Ah lá, olha, me pegaram. Eles dizem, mãe, tira o celular da mesa. Você não fala pra gente tirar? Então tira, mãe. Mãe, não toca. Às vezes é uma resposta rápida que eu preciso dar a alguém que está desesperado pedindo uma resposta. E a gente está almoçando, ou jantando, ou tomando café. E eles me dão o maior chacoalhão e dizem, mãe, não. Então aí e se eu não obedeço, eles pegam o celular e tiram. Porque nós temos ensinado isso para eles. Então a comunicação, para ser uma boa comunicação dentro do lar, é importante que eu olhe no olho das pessoas. Eu possa estar conversando e dando atenção. A outra coisa que é importante numa boa comunicação é que ela seja de forma inteligível. Que eu me comunique, que o outro entenda. Amém? O que eu quero dizer? Às vezes falamos grunhidos e o outro não entende. Falamos as coisas entre os dentes, o outro não entende. Falamos as coisas de uma forma que o outro não está entendendo, porque o outro não está envolvido naquilo que está sendo falado. Então é importante que nós nos façamos entendidos. Que o outro possa entender aquela frase que estamos perguntando, aquele comentário que estamos falando. E se porventura não está entendendo, volte a falar novamente. Às vezes acontece a quebra da boa comunicação, porque o outro diz assim, não vou falar mais. Você não está me ouvindo. Entende? Então é importante que nós nos preocupemos em ser entendidos, para que a comunicação seja travada e ela seja aceitável e entendida. A outra coisa, dialogue sem gritos e sem xingamentos. Tenha respeito pelo outro. Não adianta eu querer dialogar xingando, gritando. Tudo fala gritando, e não é gritando por ser na condição de mãe. Mãe grita, viu? Quero dizer aqui para os pais que as mães costumam gritar. Viu? Porque senão você fica querendo matar a sua mulher lá na sua casa, e você diz assim, você está indo para a igreja, mas você grita com seus filhos.
Eu quero dizer que é comum. Quer ver? Qual a mãe aqui que não grita? Levanta a mão. Agora, qual a mãe que naturalmente grita com seus filhos, chamando eles para fazer alguma coisa? É forte, né? Eu tenho filhos aqui que pode até imitar a mãe, né, Mateus? O Mateus imita direitinho a Elaine, como ela fala. Queridos, as mães gritam, viu, homens, maridos? Elas gritam com seus filhos. Só que o grito que eu estou dizendo que está fora da comunicação é aquele grito de xingamento. É aquele grito de berro o tempo todo. Não é o grito que eu falei que é comum, é tipo, menino, vem almoçar. Homem odeia isso. Né, DG? Né? Você já tomou banho? Vai tomar banho, menino. Mãe faz isso. Agora, qual é o grito que é nocivo, é danoso? Você não presta para nada. Você é um vagabundo. E a vizinhança toda ouvindo. Eu não gosto de você. Eu vou abandonar você. Entendeu? A Bíblia diz que não devemos nos comunicar por gritos e muito menos xingamentos. A outra coisa, use palavras que edificam. Isso é a parte da boa comunicação. Primeiro, me comunicar com Deus. Segundo, aprender a me comunicar com o outro. Mas, como ainda melhorar o meu relacionamento familiar e torná-lo saudável? Praticando a linguagem do amor. Existe a linguagem do amor? Sim. Romanos 12, versículo 10. Romanos 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Praticando a linguagem do amor, eu melhoro o meu relacionamento familiar. Amém, amados? Muitas pessoas acham que, isso dentro das suas famílias, que só dizer eu te amo basta. Ou então nem dizem, né? Nem dizem, dizer eu te amo, imagina. Nem dizem. Acham que já está subentendido, que ama porque faz isso, faz aquilo outro. Então já sabe que eu amo. Não, precisa falar, mas não é só falar de boca. Por quê? Porque o amor, ele não é apenas um sentimento. Amor é atitude. Vira para o teu irmão e diga, amor é atitude, irmão. Aleluia. Amor é atitude. Ele deve ser expressado através dos nossos comportamentos. Que possam de alguma forma, tocar a outra pessoa, influenciar o outro para o seu benefício. E ele tem linguagens, eu vou falar 5 linguagens do amor que precisamos adotar nos nossos relacionamentos familiares. Há um livro, né, o nome dele é Gary Chapman, né? Acho que é Gary Chapman. É isso? Gente, o meu inglês é maravilhoso, vocês sabem, né? Aleluia. Então, é isso. Sim. Né? Gary Chapman. Ele tem um livro, inclusive a gente já assistiu até uma palestra dele, como é que chama? Ao vivo, né? Numa igreja. Foi uma bênção, né, pastor Wilson? Lembra? Foi muito gostoso. Ele estava lá na Igreja da Bíblica da Paz e a gente foi. Ele falou só para pastores e foi muito, 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 muito bom. Ele escreveu um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E ele ensina essas 5 linguagens. Obviamente, ele fala no contexto marido e mulher. Mas essa linguagem, você pode adotá-la em toda a família. Isto é, todos os relacionamentos familiares, tá bom? Então, vamos lá. As 5 linguagens do amor. A primeira delas, toque físico. Se você deseja se relacionar bem com os seus familiares, se você deseja curar, tornar saudável a relação familiar sua, olha o que acontece quando você começa a tocar nas pessoas dentro da sua casa, tá? Toque. E como é que é esse toque físico? É importante que você abrace, que você beije, entende?
Passe a mão na mão, alise a mão, aperte a perna, faça carinho no pé, né, Juliana? Faça carinho no pé, né? Faça massagem nas costas. Estão entendendo? É que tem gente que não gosta que mexa no pé. A Juliana odeia que mexa no pé, né? Mas gosta que mexa nas costas. Já a pastora não gosta que mexa nas costas, gosta que mexa no pé. O pastor já sabe. Não é verdade? Ele faz, né, carinho com os meus pés. Nos meus pés. Então, precisa haver toque físico. Não é só entre marido e mulher. É necessário que você toque seus filhos. Que você os abrace. Que você passe a mão no cabelo deles. Que você os beije. Amém? Toque eles. É importante, muito importante isso. Faça cafuné. Amém? Alise. Aperta o pé, a perna. Gruda no dedinho, faz carinho. O pastor é apaixonado pelas mãos. Não as minhas, as dele. Quando eu toco na mão dele, ele quase desmaia. O Mateus, meu filho, ama que eu mexa no cabelo dele. Mas tem que ser devagar. De preferência, se tiver cabelo, faz rolinho assim, ó. Fica ótimo. Já o Gabriel gosta que eu mexa, e o Rafael gosta que eu mexa com brutalidade. Né? Que puxe. Igual o pai. O pai não gosta de carinho suave. O pai gosta que eu grude e puxe. Como se estivesse puxando um couro de cavalo. Eu fico assim, até gelada. Eu falo, amor, mas não está doendo? Ele, não, é bom demais. Aí eu fico puxando assim. Então, toque. O toque físico é uma linguagem do amor, amém? A outra linguagem do amor são as palavras de afirmação. As palavras de afirmação são linguagens do amor. As palavras negativas, elas têm o poder de magoar, não é mesmo? Têm o poder de machucar. Assim, as palavras positivas têm o poder de abençoar, de levantar, de motivar, de alegrar. Então, use as palavras positivas. As palavras que afirmem seu esposo. Não diga para ele que ele é um fraco, diga para ele que ele é fortão, ele é o seu herói. Olha lá, né, DG? Olha lá, ó. Diga para ele que ele é fortão, que ele é o seu herói. Diga para ele o quanto você precisa dele. Diga para os seus filhos que eles são inteligentes, que você é abençoada, abençoado através da vida deles. Fale coisas boas. Dê afirmação para a identidade deles. Eles sabem que eu amo eles. Ei, é para você falar. O amor tem linguagem, amém? E a linguagem, ela se define nestas coisas. Palavras de afirmação, palavras que gerem vida, que animem, que levantem, que sustentem. Você é lindo, linda. Como você é inteligente, eu te amo. Você consegue sim, filho. Vai em frente. Mas eu tirei nota 5. Olha uma palavra negativa. Seu burro. Eu não te ensinei, seu burro. Não tem problema, você vai conseguir, você vai estudar, vai para o seu quarto, mamãe vai te ajudar, seu pai vai te ajudar, e você vai conseguir. A próxima nota vai ser muito mais que 5. Olha que você ainda vai conseguir tirar 10. Amém? Desta maneira. Palavras de afirmação. A outra linguagem do amor é tempo de qualidade. Significa com o tempo de qualidade, que evidencia que eu valorizo estar ao lado daquela pessoa. Tempo de qualidade, e não tipo, oi. Você não vai ficar, não tenho tempo. Tempo de qualidade, ficar junto, sentar, conversar, ouvir, olhar no olho. Dê tempo com qualidade para os seus filhos. Mas eu não tenho tempo. Olha, faça força para você ter tempo hoje. Porque depois amanhã
você já o perdeu e não tem mais conserto. O que você está gastando hoje é maravilhoso investimento. Maravilhoso investimento. Então, invista no tempo com qualidade. E não tempo do lado dos seus filhos no celular. Ou no televisor. Chorando. Por que está chorando? Por causa do filme. Mas não chora porque o filho falou alguma coisa, conversou, sabe? Está com uma luta lá no serviço, está com uma luta lá na faculdade, na escola. Entende? Largue o televisor. Se comunique com as pessoas na sua casa. Deus quer sarar a tua família, mas Ele precisa da tua obediência, amém? Atos de serviço é outra linguagem do amor. Ajudar uns aos outros. Esse negócio de dizer, não, mulher tem que estar no fogão e no tanque, esfregando o chão. E marido jogando bola, assistindo jogo de futebol, e trabalhando lá fora, e ninguém ajuda nada. Quando ele chega, mulher, meu prato de comida, ela põe na mão, ele nem olha na cara, ele começa a comer, assistindo televisão, sabe assim? Abominável esta relação familiar. A relação familiar, todos se ajudam. O marido, se a mulher está atarefada lá, correndo com as coisas da casa, ele chega, em vez de cobrar que o almoço não saiu, vai ajudar, vai ver o que precisa se descascar. Se tem que descascar uma batata, uma cenoura, se tem que lavar uma loucinha, amém? Isso, ajudar. A mulher já esfregou a roupa, já jogou na máquina, a máquina terminou de bater, mas não tem tempo para estendê-la. O marido vai lá estender a roupa. Os filhos pegarem os lixos, porem lá fora. Ajudar a mãe, passar aspirador na casa. Ai, não tenho tempo, tenho um trabalho para fazer. O seu trabalho principal é a sua família. Amém? A linguagem do amor envolve atos de serviço. É importante que nós nos envolvamos. O filho está com um trabalho para entregar na faculdade. Você pode ajudar? Pode. Pode digitar? Digite. Aquilo que você pode fazer. Atos de serviço. Isso é uma bênção. Isso facilita a relação. Muitos homens começam a cobrar das mulheres, mas você não está sorrindo, porque você não está pronta, porque você me negou sexo, porque não sei o que, não sei o que. Como foi o seu dia com ela? O que você tem dado para ela antes daquele momento? É importante. A mulher é 100% emocional. Às vezes um ato, uma coisinha besta para o homem, que ele faça para conosco, mulheres, com relação a ajudar-nos, a não cobrar, desafogar-nos na correria. Isso representa uma maravilhosa relação na cama. Os maridos podem dizer, uhul. É importante, porque as mulheres são emocionais. Às vezes, um presente, que é uma outra linguagem do amor, presentes. Aprenda a presentear. Viu? Lembre dele, dela. Vai no shopping, não compra só para você, mulher. Compre para o seu marido. Compre para os filhos. Presenteie. Presenteie seus filhos. Presenteie. Marido, vai trabalhar, comprou um chocolate gostoso, ouviu uma vitrine com chocolate bom, sabe que a mulher gosta, é aquele sabor, compra, leva para casa. Olha aqui o que eu trouxe para você. Tá? Mas cuidado com essa seleção de presente. Tenha cuidado.
O que eu quero dizer? Que às vezes não tem seleção. Você sabe que a sua mulher não pode comer determinada coisa. Você vai e traz justamente aquilo que ela não pode comer? Então se liga, marido. Pelo amor de Deus. Senão você estraga tudo. Tá? Então, presenteie. Mães, pais, presenteiem seus filhos. E não dê as coisas por obrigação. Mas dê como presente. Papai trouxe isso para você, filha. Porque eu estou vendo que você está precisando. Papai lembrou de você porque sabe que você gosta. Entende? Presenteie. Os presentes fazem parte da linguagem do amor. E vai melhorar muito o relacionamento familiar. Terceiro, como eu posso melhorar o meu relacionamento familiar? Respeitando as diferenças e o espaço do outro. Olha o que diz Lucas, capítulo 6, versículo 31. Eu vou ler aqui mais rápido para tentar correr. Lucas, capítulo 6, versículo 31, diz assim: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Amém? E Filipenses 2, lá para o finalzinho que a gente já leu, é perto de Efésios. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. 2, 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Queridos, as diferenças, elas são inevitáveis, tá? Eu falei no início como que tem problemas de diferenças a começar no casamento mesmo, a união de duas pessoas, homem e mulher, com culturas diferentes, enfim, com traumas, com problemas, com gostos diferentes, tá? Então, as diferenças fazem parte das relações e não é diferente dentro do nosso lar, tá? Então, as diferenças, elas podem gerar, sim, conflitos. Mas eles não precisam ser instrumentos de divisão, instrumentos de inimizade, de ódio, de separação. Não, as diferenças, elas podem ser trabalhadas. Amém? Podem ser trabalhadas e resolvidas. Para quê? Para que se transformem em uma grande oportunidade de crescimento e fortalecimento dos laços familiares. Quando as diferenças são trabalhadas, elas são vistas, sim, mas elas são trabalhadas e resolvidas quando está havendo os conflitos. E traz crescimento e fortalecimento nos laços familiares, tá? Elas não devem ser, essas diferenças, não devem ser negativas, mas positivas. Precisamos aprender a lidar com as diferenças do outro. O teu irmão, viu aqui, adolescente, menino e menina, moço, moça, ele não tem que ser igual a você. Ele é diferente de você. Inclusive, cá para nós, um princípio espiritual até, uma questão bíblica de criação de Deus. Deus não fez ninguém igual e nem em série, tá bom? Somos todos únicos. Diga, eu sou único nesta terra. Pronto, não há ninguém igual a você, tá? Então, nós já somos diferentes pela própria criação de Deus. Ah, mas se parece com fulano, com cicrano, é só aparência, viu? Porque nós somos únicos. Únicos, tá? Então, por isso somos diferentes uns dos outros. Então, meninos e meninas, o teu irmão, tua irmã, ele não é igual a você, ele é diferente. Tá? Mas essa diferença não precisa trazer confusão e briga. Assim acontece também com marido e mulher. As diferenças que são enormes entre homem e mulher, entre marido e esposa, não precisa trazer conflitos que tragam destruição. Mas os conflitos possam, no relacionamento, trazer crescimento e bênção. Amém? Então, uma das coisas importantes para que eu considere a diferença do outro e que seja positivo, o primeiro passo para alcançar um relacionamento saudável em família é aprender a conhecer a si mesmo. Diga, eu tenho que me conhecer. Há pessoas que não se conhecem, que não sabem a reação que ela vai ter em determinada situação. E aí vive dando show.
Se você sabe que determinada situação, determinada reunião, determinado ajuntamento, evento, festa, sei lá, você vai ter alguma dificuldade, você já se conhece, então não vá. Ou então se precava de alguma maneira. Mas não vá para trazer problema para o outro. E para os outros. Evite aquela situação que você sabe que ainda não está tratado ou tratada. Porque você vai causar dano, problema, dor, sofrimento para os teus familiares. Estão entendendo? Amém? Estão comigo aqui? Amém? Tá? Então é importante a gente aprender a conhecer a si mesmo. Depois, conhecer as nossas próprias limitações pessoais. E conhecer as características da personalidade de cada um. Precisamos entender que temos limites. Muitas das nossas limitações que não são respeitadas acabam em briga, acabam em confusão, acabam em cara amarrada, acabam em surra para os filhos. Então nós precisamos entender, conhecer-nos a nós mesmos, tá? E respeitarmos as nossas limitações e as características das personalidades. Às vezes, determinadas situações vão gerar conflitos, por quê? Porque geram no outro um nervosismo. Geram no outro irritabilidade. Então, evita. Quer ver uma coisa que gera irritabilidade no outro e que é uma característica feminina? É falar demais. Quantos homens aqui não gostam que a mulher fique falando demais? Que pergunta mais besta minha, né? Às vezes, a argumentação já foi longe demais. Então, mulheres, fecha a boca. Falou, já falou, zipe na boca. Por quê? Porque vai dar briga. Porque vai ficar como uma matraca no ouvido do homem, o homem vai ficar nervoso. Então, fecha a boca. É importante que nós entendamos que as personalidades têm características únicas. E nós precisamos respeitar estas limitações, essas características, para quê? Para que o relacionamento familiar seja saudável. Não existe mágica, vocês estão vendo? Não existe mágica. Pais, aprendam a respeitar seus filhos. Às vezes vão fazer um carinho nas crianças que é um carinho que machucam elas. Aí a criança dá um pontapé, uma coisa, e aí o pai vai e revida com um tapa. Mas quem não teve sabedoria não foi a criança, foi o pai. Então se liguem. Seus filhos não gostam de determinada brincadeira, por quê? Porque denigre a imagem deles, porque eles se ofendem, porque machucam. Então para. Respeitem as características uns dos outros. Isso vai trazer saúde para o relacionamento familiar. Amém? E depois de compreender que o outro também tem limitações que devem ser respeitadas, o outro também tem suas limitações, e é importante que eu compreenda isso. Jesus ensinou: tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles também. Todas as vezes que você vê, né, ou for alvo de uma reação negativa, contrária do outro na família, que você está se relacionando, nunca revide na mesma maneira, antes avalie a razão por que ele fez aquilo. Porque geralmente fomos nós que motivamos aquilo. Fomos nós que acendemos o fósforo e pomos fogo no local, no coração daquele outro. Então, avalie antes de você revidar. E aí vem a coisa mais importante. A Bíblia diz: considere os outros superiores a si mesmo. Tenha cuidado com isso. O capítulo de Efésios, capítulo
2, né, versículo, que a gente leu lá em cima, versículo 3, diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Nós temos o péssimo hábito, né, de humanos caídos, de achar que nós somos o centro da terra. E que todas as pessoas, e principalmente, primeiramente, os nossos familiares, estão ao nosso dispor. Então tem que aguentar a nossa chatice, o nosso nervosismo, a nossa ira, a nossa isso, o nosso aquilo outro. A Bíblia nos ensina a considerar os outros superiores a nós. Não faça as coisas por ambição, não faça as coisas por ambição própria, tipo, é por causa de mim, por egoísmo, não. Mas considere que o outro também tem seu dia ruim, tem suas dores, tem suas características, tem suas limitações. Isso vai ajudar muito nos relacionamentos. Amém? E Jesus disse: você quer ser tratado bem? Então trate bem. Você quer ouvir um eu te amo? Então diga eu te amo. Você quer sentir um cafuné na sua cabeça, no seu cangote? Faça cafuné. Você quer ser presenteado com um presente surpresa? Presenteie com um presente surpresa. Viu? Isso faz diferença. Então, melhore o seu relacionamento familiar com estas observações da própria palavra de Deus. Quando o orgulho é eliminado dos relacionamentos, tudo fica melhor. Amém? Amados, grava isso, essa frase única. O orgulho é uma droga. Viu? Orgulho não é uma virtude, em momento algum. Ele é uma droga. Que vicia e que mata. Então não tenha nem em pequenas doses na sua vida. Quando detectá-lo, corra para os pés de Cristo, confesse, peça perdão e peça perdão ao outro que machucou. Seja ele marido, esposa, filhos. Estão entendendo? Amém? Estão comigo? Vira para o teu irmão, com aquele jeito bem de crente. Não seja orgulhoso, irmão. Eis que eu te digo, não seja orgulhoso, mas humilde. Amém. Quarto, como melhorar o nosso relacionamento familiar? Com atitudes positivas e encorajadoras. Gálatas 5, versículo 26. Olha o que diz aí, é pertinho de Efésios, é antes de Efésios, inclusive. Gálatas, capítulo 5, versículo 26. A palavra de Deus diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ó, provocação, inveja. 1 Tessalonicenses, vai para frente aí. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. 5:15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Amém? Então é importante que eu e você entenda que para que o relacionamento familiar melhore, eu preciso ter atitude. E atitude de quê? Atitude positiva e encorajadora para com os meus familiares, tá? Nós temos comumente atitudes que são negativas, atitudes que denigrem a imagem, atitudes de birra, atitudes de indiferença, não estou nem aí para você, atitudes que judiam, que fica jogando na cara o passado. Essas atitudes, elas não encorajam, elas não são positivas, elas são negativas. E nós precisamos entender que para vivermos um bom relacionamento familiar, nós devemos observar as nossas atitudes. Há mulheres que dizem assim: eu não aguento mais na minha casa, meus filhos estão assim, meu marido, meu Deus, que horror, e isso, que aquilo. Você já avaliou suas atitudes?
você tem agido com os seus filhos, com seu marido? Eu estou tão cansada que eu me tranco no quarto. Eu estou tão machucada que eu fico chorando e pego o celular. Está fazendo tudo errado. É importante que nós tenhamos atitudes. E não é atitude tipo, eu fiz, hein, quero ver se ele vai fazer. Eu falei, hein, quero ver. Isso não é atitude. Viu? Isso é speed cobrança. Então não pode. A palavra do Senhor está dizendo para nós que nós devemos observar isso. Que nós tenhamos realmente uma vida que possa abençoar o outro. Esse texto do capítulo 4 de Efésios, versículo 32, diz assim, capítulo 4 de Efésios, versículo 32, diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, seja benigno, compassivo. Não tenha atitude de desprezo, desamor, aspereza, brutalidade, indiferença. Mas qual deve ser as nossas atitudes? De acolhimento. Acolha as pessoas que estão necessitadas na sua casa. Seu filho que chegou chorando. E não, tipo, por que você está chorando? Cala a boca, menino! Se você continuar chorando, eu vou fazer você chorar mais. Acolha. Atitude de acolhimento para saber o que aconteceu. Assim também para com o marido e para com a esposa. Acolha seu esposo quando ele está mudo, não quer falar. Alguma coisa aconteceu que roubou a língua dele. Certamente é problema. E problema ligado a dinheiro, a dívida. Acolha. Atitude de acolhimento, atitude de amor, atitude de aceitação, atitude de celebração. O filho chega, mãe, pai, passei de ano. Não fez mais que a obrigação. Como assim? Atitude de celebração. Uma pessoa da família conquistou um degrau na vida. Conquistou uma vitória. Eu passei. Que legal, filho. Parabéns. Você é inteligente, né, Gabriel? Parabéns. Isso mesmo, filho. Viu? Papai não falou para você que você ia conseguir. Passou maior aperto, mas você conseguiu, filho. Olha aí. Atitude, celebre. Celebração, mulher. Conseguiu o salário hoje. Essa mixaria não vai dar para nada. Aleluia, marido. O Senhor está nos sustentando. Nós vamos poder fazer o mercado. Nós vamos poder pagar, quer ver? Vai dar para pagar a luz, a água. Aleluia. Faltou esse aqui, mas não tem problema não. Deus vai suprir, Ele vai te abençoar. E eu estou orando por você lá no emprego. É dessa maneira. Atitude encorajadora. Que ponha para frente. Vai melhorar o relacionamento familiar. Amém? A palavra de Deus diz que devemos nos encorajar mutuamente. Ensina, não nos irritarmos e nem nos invejarmos uns aos outros. Teu irmão passou de ano e você ainda não. Não inveje teu irmão, menino, menina, adolescente. Se ele sabe alguma matéria melhor que você, não tenha inveja dele, pede para ele para te ensinar. Ele não quer, pede esse direito. Não se irrite uns com os outros. Porque vocês todos são um. A família é um corpo vivo. Amém? Precisa se ajudarem para não se matarem.
Devemos ser benignos, misericordiosos e perdoadores. Vai ter sempre motivo para perdoar. Diga, eu preciso aprender a perdoar todas as falhas dos meus familiares. Algumas pessoas disseram com a boca, falaram assim, eu não vou fazer isso não. Isso é saúde, primeiro para a tua vida e para a tua casa. Então perdoe sempre, porque sempre vai haver coisa para perdoar. Sempre. De marido para com mulher, de mulher para com marido, e de pais para com filhos, e de filhos para com pais. Para desse negócio de dizer, é obrigação dele, dela, não sei o quê. Não, querido. Se é obrigação, é sua também. Então aprenda a perdoar. E perdoar com todas as letras. E perdoar de todo o teu coração. E perdoar mesmo. Porque o Senhor, Ele é o árbitro nas nossas relações familiares. E por último, como eu melhoro o relacionamento familiar dentro da minha casa? Com ajustes diários necessários. Amém? Diga, eu preciso ajustar tudo que tiver desequilibrado, com problemas, dentro da minha casa. Olha o que diz Mateus 5. Mateus 5, versículo 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Efésios 4, 25. Efésios capítulo 4, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Amém? Queridos, a questão dos ajustes para o bom relacionamento é algo que não está sendo observado. Sabe aquelas coisas tipo, problema vai para debaixo do tapete? Problema precisa ser resolvido. Não tem que ir para debaixo do tapete. A palavra de Deus fala do sim, sim, não, não. Cara limpa, verdade, relacionamento com verdade, nada de camufla, nada de coisa escondida. É importante que vocês, no lar de vocês, entendam que a lealdade, a fidelidade, a verdade precisa ser a marca da família. Não podemos esconder as coisas e não podemos deixar passar coisas que ficaram indigestas. Para que se tenha bom relacionamento familiar, precisamos estar ajustando as coisas dentro da casa. E para isso precisa haver verdade. Às vezes o marido pergunta para a esposa, está tudo bem? Ela está cheia de mágoa. E ela diz, tá. E vice-versa. Pergunta para os filhos, tudo bem, filho? Tá, mãe. Tá, pai. Mas não. Lembra do filho que estava lá no canto? Que alguns até riram porque achavam que ele estava fazendo palhaçada. Depois até que entenderam o que era, não foi? Né? Até a irmãzinha atrás aqui, ali atrás de mim, muitos estavam rindo. Mas ele estava se cortando. Família, essa prática da mutilação, infelizmente, está espalhada no meio dos adolescentes. E alguns pais acreditam e julgam que é palhaçada. Eu nunca vi um palhaço que faz as pessoas rirem. Na frente delas,
começarem a se cortar, porque a alegria não nos leva a nos mutilar. Mas as angústias, as tristezas, sim. As coisas sufocadas, sim. Então é importante que nós olhemos como está indo o relacionamento em casa. Por que meu filho, minha filha fica preso dentro de um quarto o tempo todo? Por que num dia de calor ele põe blusa ou ela comprida? Ajuste. Eu preciso estar de olho. Eu tenho mais o que fazer. O teu mais é a tua família. O resto é resto. Porque se você ganhar todos os prêmios lá fora e perder a sua casa, você não ganhou nada. Você desperdiçou sua existência. Porque a família é o bem mais precioso que Deus nos dá. Ela é tão preciosa que a Bíblia a compara como a família de Deus. Deus a fez para exemplificar que ele ia criar a própria família, que é a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, ela é composta de famílias. Olha como família é importante e preciosa. Então ajuste os problemas. Procure saber porque sua mulher não sorri mais. Procure saber porque seu marido vive carrancudo. Eu e o pastor conhecemos um rapaz, colega nosso até de faculdade teológica. E até trazia gente de carro, de carona, né, naquela época de uma pendura tremenda. E a gente ficava tentando pegar a carona de alguém. E esse irmãozinho, ele tinha um Fusca todo arrebentado. Mas ele lotava o Fusca dos amigos. Ele morava aqui na Zona Norte também. E quando a gente voltava com aquele Fusca, durante o trajeto, lá das Perdizes até aqui, o carro ia vindo soltando peças. Para vocês terem uma ideia. Era um negócio assim, engraçado ao mesmo tempo, que a gente ouvia o barulho, olhava para trás, tinha ficado mais uma peça. E o carro ia, a gente lá, e orando, abençoando e cantando. E ele muito simpático, muito alegre também, muito brincalhão. Ele casou-se, ou na época, acho que já era casado. Mais tarde, nós ficamos sabendo que a sua esposa se jogou do quarto andar. Irmãos, isso não acontece do nada. E não acontece naquela hora, de repente. Uma tentativa de suicídio, graças a Deus, ela não morreu, mas ficou com vários danos. Uma tentativa de suicídio é a evidência de que a relação familiar está seriamente doente. Então, não vire as costas para os problemas dentro da sua casa. O Senhor tem te trazido à casa dele para que você receba instruções e tenha posicionamento de acordo com a palavra de Deus e dê valor ao bem mais precioso que ele te confiou. E cuide daquilo que precisa ser cuidado. Se você quer melhorar o relacionamento dentro da sua casa, procure sarar os focos de doença que tem dentro da sua casa. Onde que já se viu uma mulher de um homem cristão? Ela tentou o suicídio. Ela é maluca? Não. Ela foi sufocando. E ninguém viu. Então, precisamos abrir os olhos para isso. E dos meios de nós curarmos as nossas relações familiares é ajustando diariamente aquilo que saiu do lugar. Saiu do lugar, está frouxo. Aquele filho era obediente, ficou desobediente. Não adianta espancar. Tem que procurar saber o que o tornou desobediente. De repente, a desobediência dele, na maioria das vezes, está em cima do mau comportamento dos pais.
Ele está tentando gritar, dizer, eu estou aqui, parem de brigar. Ajustar. Crianças que eram alegres, deixaram de ser alegres, estão uma criança triste, fica no cantinho. Vá procurar saber por que ela está triste. O que aconteceu? Vasculhe, ore, pede para o Espírito Santo revelar. Às vezes, ela foi vítima de uma molestação sexual. Ela precisa de cura. Ela precisa dos abraços mais confiáveis e calorosos que ela tem na vida, que é o da família dela. Amados, vamos pôr no trilho a nossa responsabilidade de cuidar da nossa família, do relacionamento familiar. E isso não é só para pai e para mãe, não. Filho que é cristão, que está aqui na igreja, sua mãe não está, seu pai não está. A sua responsabilidade é muito grande. Faça a sua parte. Ore pelos teus familiares. E o Senhor vai te honrar, vai mudar as coisas na sua casa. Aquelas brigas horrorosas, movidas pelo inferno, vai acabar. Em vez de Satanás ser o centro das atenções e da desgraça, o Espírito Santo vai ser o Senhor da paz e da harmonia dentro do lar. Então se posicione, cuide daquilo que Deus te deu. E é bênção. Amém, meu irmão? Fique de pé, vamos orar.